possamos fazer a leitura da palavra de Deus, da mensagem desta noite, dos textos que darão base àquilo que vamos falar da parte de Deus nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 29, em nome de Jesus. Vai dizer assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só o verso de número 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Essa passagem, ela faz alusão e fala a respeito do maior evento aguardado pela igreja. Aguardado por quem? Pela igreja. Exato. Você não vê nenhuma repartição religiosa falando sobre este assunto, porque na verdade é dever e responsabilidade da igreja que crê nas Escrituras, que crê na Bíblia e que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, falar sobre este grande dia. Amém? Louvado seja Deus. Escute. Desde antes mesmo da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele nasce do ventre da virgem, já se falava de ressurreição dos mortos. Já falei sobre isso aqui, eu tenho uma mensagem só sobre isto, qualquer dia falaremos novamente. Mas no canal lá da igreja, louvado seja o nome do Senhor, tenho sempre postado no grupo o link do canal da igreja, lá tem esta mensagem, as duas ressurreições. Diga graças a Deus. Mas desde antes mesmo do nascimento de Jesus, já se falava sobre ressurreição dos mortos. E o que é a ressurreição dos mortos? É o dia em que o Senhor, ele aparecerá nesses céus. Amém? Amém. Se de dia, não se sabe. Se de noite, não se sabe. Se ele vier de dia, tenha certeza, a luz do sol será ofuscada. Amém? Amém. E não brilhará neste grande dia, para que dê espaço para o brilho e para a glória de nosso Senhor, que aparecerá nesses altos céus e virá buscar a sua igreja. Se for de noite, será um grande espetáculo, porque a palavra de Deus diz, nós cremos, e só a igreja, só aqueles que se convertem verdadeiramente e que passam a ser integrados como membros deste corpo que se chama a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E só eles é que creem e que acreditam que esse dia vai chegar. Cadê você que crê que esse dia vai chegar? Irmão, será o maior de todos os eventos desde que existe o globo terrestre,
Desde que existe mundo, não há e não haverá maior evento do que este. Se for de noite, será um show de luzes e um espetáculo tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim, esta noite escura, louvado seja o nome do Senhor, se tornará tão clara como o dia, louvado seja o nome do Senhor, em seu maior resplendor ao meio-dia. Você sabe o que é o sol do meio-dia? Amém? Você sabe, a gente sabe muito bem. No sol do meio-dia, ele está justamente no centro do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é pela manhã, quando o sol raia pela manhã, as árvores e tudo aquilo que produz sombra, as nossas casas e tudo mais, vão estar produzindo sombra em uma direção. Amém? Quando é à tarde, já indo para o pôr do sol, a sombra estará em outra posição e estará fazendo sombra. Mas ao meio-dia, louvado seja o nome do Senhor, só se tiver teto, só se você estiver debaixo de uma árvore, porque louvado seja o nome do Senhor, não há como ter sombra. Bendito seja Deus, aonde não houver algo, bendito seja o nome do Senhor, que se estenda para todos os lados, porque só pela manhã e só pela tarde é que se produz, louvado seja o nome do Senhor, a imagem de sombra. Diga graças a Deus. Mas irmão, este dia será tão glorioso, que se Jesus vier de meia-noite, se ele vier no horário, se não tiver sol, se não tiver lua, se estiver nublado à noite, se estiver tão denso e tão escuro, quando Jesus vier nesse dia, o sol do meio-dia não vai se comparar com o resplendor e com a glória da vida do Senhor Jesus Cristo. Bate palmas para Jesus e glorifica. Desocupa essas mãos, bate palmas. Glorifique da glória para o nome de Jesus. Este dia é o dia mais aguardado. É o dia que nós esperamos ansiosamente. A leitura de 2 Coríntios 5, louvado seja o nome do Senhor, fala que os antigos cristãos, olha para cá, a fé que hoje professamos não pode ser diferente da fé que foi professada desde a primeira vinda de Jesus, desde que ele fundou a igreja dele, amém? Há 2000 anos atrás, ele funda a igreja dele, e ele chama 12 apóstolos para dar continuidade ao ministério dele, e poder ali, por meio dos 12, fazer crescer a igreja dele. De fato, Ásia, África, Europa, diga graças a Deus, e outras partes do mundo tiveram a graça de ouvir o Evangelho, e nessa noite está aqui você, diga glória a Jesus, ouvindo a palavra dessa fé apostólica, dessa fé cristã. Oh glória, oh glória, oh glória. Está aqui a igreja nessa noite que está ouvindo essa palavra. A minha fé e a tua fé não pode se distinguir da fé que foi professada lá no início. Eles acreditavam nas Escrituras. Acreditavam em quê? Exato. Olha para cá. Antes mesmo de Jesus fundar a igreja dele na terra, já se falava de ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, como eu já disse, é o momento em que Jesus aparecerá nessas nuvens. E permita-me prosseguir o que vai acontecer logo depois disso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Tessalonicenses, o verso de número 15, se não me foge a memória, quero abrir lá, bendito seja Deus, e vai dizer assim, ó: dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor. Pela palavra de quem? Olha o que ele vai dizer, já está dando respaldo e base bíblica. Que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não iremos antes, não subiremos antes daqueles que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do
arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha aí a trombeta de Deus de novo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Seremos arrebatados. É isso que ele vai dizer aqui. Olha aí, verso de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, abduzidos, juntamente com os mortos. Diga comigo, com os mortos. Exato. Não mais mortos, mas ressuscitados, trazidos de volta à vida. Glória a Deus, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Diga graças a Deus. Seremos levados. Diga comigo, seremos levados. É o momento, é o evento mais importante. É o evento mais esperado e aguardado pela igreja. Esse dia vai chegar. Como nós vemos em Mateus 24, Mateus quanto, irmãos? Exato. Você vai encontrar também em Marcos, capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo quanto? Capítulo 13, dos versos 24 a 27 também. O evento mais esperado e mais aguardado. De acordo com 1 Coríntios, o capítulo 15, verso de número 50, vai dizer que nem carne nem sangue, diga isso comigo, nem carne e nem sangue podem herdar o reino de Deus. Olha para mim, sabe o que ele quer dizer com isso? Que o corpo mortal, que o corpo físico, esse aqui, puxa no corinho aí, puxa aí. Exato, esse corpo aí, ele não pode entrar no reino de Deus. O que vai ser necessário um tipo de metamorfose. Tipo de quê? Vou brincar com você. Amém? É aquela pequena razão científica onde o lagarto que rasteja no chão, ele vai até um pequeno galho de uma pequena árvore, ele se encosta lá, faz um casulo, e depois de um tempo aquele casulo se abre, e aquela lagarta que antes era asquerosa para alguns, feia, rastejava com a barriguinha no chão, agora se torna uma linda borboleta. Diga graças a Deus. Esse processo é chamado de metamorfose. Segundo a Bíblia, esse processo é chamado de ressurreição. Diga isso comigo, ressurreição. Exato, é quando eu e você, naquele dia, quando o Senhor nos chamar nas nuvens, quando o céu for enrolado, o sol não der mais luz, a lua se tornar em sangue, as estrelas começarem a cair em massa, louvado seja o nome do Senhor, Jesus gritará o meu nome, gritará o teu nome lá de cima, oh glória! E esse corpinho aí, ele pode estar só o carro, vai ser transformado em corpo de luz. Quem crê nesse negócio, abre a boca para adorar. Bate forte, palma para Jesus. Esse corpo meu e teu vai ser transformado. Pode estar só o carro. Diga graças a Deus. Pode estar igual alguns crentes que eu conheço por aí, em cima de uma cama, inválido. Não mexe nada, só a cabeça. Diga glória a Jesus. Vai ser transformado. Olha para cá. A Bíblia diz que o nosso corpo físico vai ser substituído. Diga isso comigo, o nosso corpo físico vai ser substituído por um corpo glorioso. Sim, por um corpo glorioso. De acordo com Filipenses 3. Filipenses quanto, irmão? Abre Bíblia e lê Bíblia comigo aí, por gentileza. Eu quero que você leia as Escrituras comigo e vá comigo nas Escrituras para que possamos verdadeiramente sair daqui convictos e certos de que nós meditamos foi na palavra e não em um conto de fadas e não em um simples livro ou livro qualquer. Louvado seja o nome do Senhor de qualquer biblioteca. Não, é a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Ela nos confirma essas coisas. E como igreja, e só a igreja
Somente a igreja de Cristo comprada na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E que ouve o Evangelho e crê no Evangelho só ela. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha essa certeza. Diga graças a Deus. Vai dizer aí, ó, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Meu Deus, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Oh glória. Espírito Santo da verdade vem se derramando na casa. Capítulo 3, verso 20. Olha o que vai dizer. Deixa eu ir bem suave. Amém? Mas a nossa cidade está nos céus. Cadê o glória? Mas a nossa cidade está nos céus. Não foi fraco. Mas a nossa cidade está nos céus. De onde também esperamos. Esperamos de onde? Dos céus. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Que transformará. Olha a metamorfose aí. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o próprio corpo dele de glória. Conforme o seu corpo glorioso, o próprio corpo dele, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele transformará o meu e o teu corpo. Diga glória. Olha para cá. Abre comigo primeiro em Filipenses. Daqui a pouco você preste atenção. Quando eu digo olha para cá, é para você prestar atenção. Sair um pouco da Bíblia, vai na Bíblia. Quando começar a falar, você presta atenção para que você vá aprendendo. Diga glória. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, nós estamos nele, verso 50. Olha o mistério, sim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Irmão, o dia da vida de Cristo é o maior evento. Amém? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu quero frisar aqui nessa noite é um momento que seremos arrancados dessa terra. É um momento em que seremos abduzidos, arrebatados, arrancados dessa terra. Amém? Não haverá, louvado seja o nome do Senhor, nada que nos impeça. Não haverá adversário, inimigo. Amém? A lei da gravidade não vai impedir de nós subirmos até o encontro de nosso Senhor e Salvador. Oh, glória! Não tem lei de gravidade nenhuma que nos sustente naquele dia. Agora permaneça fiel. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 15, verso 50. Meu Deus. 1 Coríntios 15, verso 50. Deixa eu dar um pouquinho de água. Aleluia. Deixa aqui para mim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, irmãos. Glória a Jesus. Obrigado. Abençoe. Abençoe e multiplique. E agora digo isto, irmãos. Agora digo isto. E olha para cá. Toda vez que você ler a Bíblia e encontrar o termo irmão, não confunda as coisas. Quando ele fala irmão, você vê que Jesus ele vai dizer assim: ama o teu próximo como a ti, significando que eu tenho que amar qualquer pessoa, sim ou não? Porque é o próximo, diga assim, o próximo. Mas quando você encontrar o termo irmão, saiba, louvado seja o nome do Senhor, que a passagem que você está lendo está sendo dirigido para aqueles que são e fazem parte da igreja. Diga comigo, igreja. Exato. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Toda vez que você encontrar o termo irmãos, ele está fazendo razão a respeito de pessoas que já se arrependeram de seus pecados, se batizaram nas águas depois de adultos e que professam uma fé genuína no evangelho de quem? No evangelho de quem? Exato. Nunca será uma pessoa diferente.
Você vê que a maioria das pessoas deste mundo, elas não estão nem aí com o Evangelho. Quantas pessoas você vê por aí pegadas numa Bíblia para ir ler os Evangelhos de Jesus? Vou perguntar de novo. Quantas pessoas você vê por aí? Vou além. Quantas pessoas você vê por aí tomando posição diante de Deus, largando as tradições como Jesus mandou em Mateus 15 e Marcos 17, largando as tradições, a religiosidade, para abraçar apenas o Evangelho? Quantos? As pessoas, elas se abrigam à sombra da religiosidade e esquecem que Jesus, ele veio justamente dar fim a isso, a esse tradicionalismo, ao costume. Porque, como dizia minha avó, costume mata. A lei, acabar com a lei, diga isso. Jesus veio acabar com a lei. Exato. Amém? Você está entendendo isso? Quantas pessoas? Mas Jesus veio acabar com a lei dos homens. Diga glória. Porque a lei de Deus, ela permanece viva para sempre. Sim ou não? Exato. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua. Verso de número, estamos aonde? 50, não é isso? E agora digo isto, irmãos. Ele está dirigindo a carta para a igreja em Corinto. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de quem? Deus. Nem a corrupção. Aliás, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vou ler de novo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de quem? Deus. Esse corpo mortal meu e seu, formado de ossos, órgãos, carne, nervos, ele não pode e nem vai entrar o reino de Deus. Amém? E ele vai dizer assim, nem a corrupção. Amém? Porque o corpo, ele é imundo. Pastor, só a gente que não aceita, sim ou não? O camarada morre 24 horas depois, já está aquele mau cheiro. Aliás, tem gente que morre e não fecha nem 24 horas, o corpo já está em estado de putrefação, acho que não sai. Oh glória, eu que nem sai, dicção lá embaixo. Aquele mau cheiro, diga misericórdia. Outra coisa, eu vou lhe perguntar. O intestino da gente cheira? Cheira não, diga misericórdia. Você vê que o corpo humano, ele é corruptível. Diga isso comigo, corruptível. Exato. Amém? Ele é um corpo que ele se desgasta e ele vai apodrecendo. Você vê que a gente vai envelhecendo e as unhas vão ficando fracas, vão perdendo vigor, sim ou não? Eu não vou nem falar do resto. Porque o corpo, ele vai se desfazendo. Diga isso comigo, vai se desfazendo. Exato. A palavra de Deus diz isso, segundo Coríntios 4, verso 16. Porque ainda, aliás, ele vai dizer assim, por isso não desanimamos. Porque ainda que o nosso corpo vá se desgastando com o tempo, diga comigo, o corpo vai se desgastando com o tempo. Aí ele diz, o espírito, a alma, contudo, se renova dia após dia. Oh glória! O corpo, ele se desgasta, ele vai perdendo vigor. Do jeito que a gente vem ao mundo, a gente volta. Amém? O mesmo jeito. E não dá para segurar esse processo. Até tentam, sim ou não? Tentam adiar o inadiável. É ou não é? Mas não tem jeito. Amém? Porque ele vai se corromper. Ele vai se acabar com o tempo. E o corpo vive em estado de apodrecimento. Amém? As unhas apodrecem. Os cabelos ficam brancos e fracos. Eu não sei você, mas eu, já perdi um bocado. Diga misericórdia. Você está entendendo isso?
Amém? Não tem jeito. Mas escute uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que este corpo aqui, ele não só vai, como ele tem que ser transformado. Amém? Nem a corrupção, nem aquilo que é destrutível, nem aquilo que é influenciado pela sujeira desse mundo, pode herdar o incorruptível, aquilo que não se corrompe, aquilo que não se suja, aquilo que não se degrada. Verso 51. Eis aqui digo a vocês um mistério, quer dizer um segredo. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Olha para mim. Expressão culta. Amém? Para evitar aquela expressão mais pesada, diga comigo, morrer. Exato. A palavra dormir pela Bíblia, ela é decifrada muitas vezes como morrer. Diga isso comigo, morrer. Não só nessa passagem, como 1 Coríntios capítulo 11, você vai encontrar a mesma palavra, dormir. Diga isso, dormir. Exato. Morrer, diga morrer. Dormir e morrer. Uma vez Jesus chegou, louvado seja o nome do Senhor, em Betânia para ressuscitar seu amigo Lázaro. Louvado seja Deus. Aliás, chegou não, ele saiu para ir para Betânia. E ele disse aos apóstolos, vamos, desçamos agora para Betânia, porque o meu amigo Lázaro dorme. O meu amigo Lázaro. Aí alguém disse assim, Senhor, se dorme, está bem. Aí Jesus vai dizer assim, eu falei para vocês que ele dorme em relação ao estado da carne, mas ele está morto. Ele está? Quem entendeu isso agora? É Jesus quem explica. Está entendendo o negócio que Jesus explica? A expressão dormir muitas vezes é entendida na Bíblia como morrer. E ele vai dizer assim, na verdade nem todos nós morreremos. Nem todos nós? Exato. Mas todos seremos transformados. Oh glória! Direis transformados. Exato. Nos versículos anteriores ele vai dizer de estado carnal para um estado espiritual, de um estado físico para um estado celestial, de um estado de corpo de carne para um corpo de luz. Oh glória! Transformados. Jesus vai explicar em Mateus 22. Mateus quanto, irmão? Mateus 22, versos de número 30 a 31. Ele vai dizer assim: na ressurreição, diga isso comigo, ressurreição. Exato. O dia que Jesus aparecerá onde? Exato. Para arrancar aqueles que morreram guardando a fé no evangelho dele, e para arrancar da cova estes, e para transformar os que ainda estiverem vivos. Sua glória. E como será? Como será? Vou mais uma vez bater nessa tecla, porque no verso 30 ele vai dizer: na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Ninguém vai para o céu para viver como marido e mulher. Amém? Não tem essa de seremos felizes para sempre. A nossa felicidade no casamento é até o dia da partida do nosso parceiro, da nossa parceira. Sim ou não? Exato. Amém? Seremos um para o outro. Amém? Até que um ou outro parta dessa vida primeiro. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, verso 30, que naquele dia nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Oh, glória! Seremos como os anjos. Bate palmas a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo humano, mortal, terreno, sujeito a doenças, sujeito a mortes trágicas, seja por armas, seja por acidente, será transformado em um corpo imortal, em um corpo que não morre mais, em um corpo que ninguém pode mais matar. É isso que ele vai dizer aqui, verso de número 52, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso de número 52, no momento, no abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Diga comigo, trombeta. Olha aí, Mateus 24, 29, trombeta. 1 Tessalonicenses 5, versos 16 e 17, trombeta. 1 Coríntios 15, versos 52, ante a última trombeta, e os mortos voltarão de volta à vida em um corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Bate palmas, glorifica, glorifica. Louvado seja o nome do Senhor. 53, porque convém que isto que é corruptível, destrutível, e se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Se põe de pé batendo palmas e glorificando o nome de Jesus. Eu não sei se você acredita, porque ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo aqui, mas é a palavra. Amém? Amém. Tantas são as falácias, tantas são as histórias por aí, nas tradições, nas culturas, nas religiões. Agora olha para mim, nós que somos chamados para seguir a Cristo, seguimos Ele para acreditar no mundo ou para acreditar nele? Não, vou perguntar de novo. Nós que somos chamados para servir e seguir a Jesus, seguir quem? Somos chamados para acreditar no que o mundo diz, no que a cultura, a tradição, a religião diz, ou para acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo? Então desocupa a tua mãe e dá mais uma palma de palmas para Jesus. Glorifica, abre essa boca santa, dá aquele glória gostoso para Jesus. Você é chamado para viver a palavra de quem? Para crer na palavra de quem? Exato. Olha para cá. Como foi cantado nessa noite. Me leva para casa, eu quero voltar. E a glória? Glória a Deus. Segundo os Coríntios 5 fala isso. Amém? Porque estamos desejosos em voltar para a nossa e deixar este corpo. Porque enquanto estivermos no corpo, estamos longe do Senhor. Quem está entendendo? Segundo os Coríntios, tem lido bastante esse texto esses dias. Segundo os Coríntios 5, a partir do verso 1. Você está entendendo isso? É uma casa que a gente nem morou ainda lá. Mas de tanto a gente meditar nas Escrituras, de tanta palavra de Deus falar sobre aquele lugar, bate uma saudade. Amém? Sim, irmão. Um belo dia veremos o nosso Rei face a face. Eu e você, como igreja de Jesus, igreja de quem? Você não é igreja de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Maria, nem de Zé, nem de ninguém. Diga graças a Deus. Você é igreja de quem? De Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus nos comprou na cruz. Amém? Deus os abençoe. Creia. Deseje. Olha para cá. Esse dia eu tenho falado muito. Já hoje eu estava citando ele. Lucas 14, 26. Lucas 14. Olha para mim. Aquele ou aquela
que não colocar a mim, que não me coloca acima de sua família, acima do que possui e acima da sua própria vida. Olha isso, olha pra cá. Você sabe o que é você passar por cima de seus desejos, passar por cima de sua vontade, passar por cima de seus projetos, passar por cima de seus planos, passar por cima de seus pensamentos, de suas vontades, para colocar Jesus acima disso tudo? Faça esse grande dia que a igreja aguarda e deve aguardar o seu maior sonho. Oh glória! Nenhum projeto. A gente deseja mudar. A gente vive. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas vêm para a igreja e elas estão colocando seus projetos, seus sonhos, seus desejos acima do projeto, do sonho e do desejo de Deus. E o maior desejo de Deus é que você esteja preparado para aquele dia. Oh glória! Que eu e você estejamos preparados. Mas pastor, quem é que está preparado, filho? Tu vai entrar na guerra já declarando, filho, derrota. Pastor, quem é que se prepara? Quem é que tem preparo? Tu já está indo para a guerra, já está declarando derrota. Tu vai morrer sem tentar. Vai morrer sem nem lutar. É isso que você está dizendo? A pessoa que ela diz para mim, quem é que vai estar pronto o suficiente para naquele dia? A pessoa já está entregando os pontos com uma conversa dessa. Tu vai morrer sem lutar. Vai morrer sem tentar. Tu já vai entregar os pontos antes mesmo de morrer. Quem está vivo? Respira aí. Dá aquela respirada bem boa com o nariz. Solta o ar. Quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Não morra sem lutar. Lute até as últimas consequências. Lute até o último minuto da sua vida para servir a Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus. É tudo decidido. Amém? Tem essa, não vai argumentar. Vai morrer sem lutar. Fecha teus olhos.